Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Estamos de volta para uma conversa com Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos falar inicialmente de uma questão que tem a ver com a desaceleração da economia. É um facto neste momento? Sim, neste momento é um facto. Portanto, as previsões que apontavam para um crescimento em 2019 de 1,8% passaram agora para 1,3%, o que é bastante. Além disso, uma organização insuspeita como é a OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, refere no seu recente relatório que o crescimento da economia europeia no seu todo vai ser de 1%, portanto muito abaixo dos valores que indicamos há bocadinho, que se referiam só à zona euro. A desaceleração está aí e talvez para algum período mais longo do que era expectável. Há alguma inquietação nos Estados-membros? Por parte dos países, digamos, os mais avisados. Alemanha, França e Holanda, que já estão a desenvolver planos para incentivar as suas economias, o que deveria ser feito no todo da União Europeia. A Alemanha, como sabemos, o motor da economia europeia, sofre tensões comerciais conhecidas, no caso da indústria automóvel, e terá uma situação ainda mais complicada caso se agrave esta situação do Brexit. Sim. Enfim, terá impacto na economia europeia? Em todos, mas principalmente também com a Alemanha, que tinha um mercado muito alargado com o Reino Unido. De tal maneira que a dívida pública da Alemanha adquirida pelo Banco Central Europeu, embora nós pensemos sempre que a Alemanha está numa situação privilegiada, é uma das maiores dívidas compradas pelo banco e ascende a um montante de 23,8% da dívida adquirida pelo Banco Central Europeu é só focada na Alemanha, o que é um valor significativo. E contraria um pouco aquilo que era a intenção do Banco Central Europeu. Sim, e a intenção futura do Banco Central Europeu, que era, e até muito defendida pela Alemanha, não é? Sim. Que era deixar de injetar valores financeiros, liquidez na economia, como aconteceu no período da crise que terminou o ano passado. Neste momento, nas últimas declarações do Banco Central Europeu, o presidente Mário Draghi indicou a intenção de voltar a injetar liquidez na economia, contraria os princípios mais ortodoxos da política monetária da zona euro. E, além disso, afirmou que a pressuposta subida da taxa de juros, que era expectável ser já no início do próximo verão, ficará adiada para o final deste ano, se não para o início de 2020. O que é sintomático quando as taxas não sobem, é porque tanto a inflação como o investimento, enfim, são variáveis aqui em jogo que estão com prestações menos boas. A Alemanha, a França e a Holanda já começaram a desenvolver planos para incentivar a economia? Sim, novas estratégias económicas que são necessárias para incentivar a economia e para ver se conseguem superar a atual situação muito provocada não só pelo Reino Unido, mas também pela retração das trocas comerciais com a China, o que tem grandes implicações a nível do comércio internacional e repercussões na economia europeia. Se para estes grandes países que temos como fortes economicamente há um problema que se anuncia, para aqueles que têm as economias mais débeis, será pior a situação? Muito. Sim. Haverá contágio? Sempre o efeito de contágio, que normalmente até chega mais tarde do que aos países grandes, que foi o que aconteceu. Portanto, a economia portuguesa e as outras economias do sul da Europa vão, de certeza, ter consequências, pelo que são necessárias medidas. E as medidas podem passar por reequacionar uma estratégia económica diferente da anterior. A anterior é aquela que nós sabemos, não é? E possivelmente recorrendo a políticas fiscais expansivas, portanto diminuição de impostos para expandir a economia, como advogam já alguns Estados-membros, entre os quais a Alemanha e a França têm ido nesse sentido, já não da austeridade, mas a tomada de medidas que façam revitalizar a economia, e também se revela urgente coordenar as políticas europeias
em termos orçamentais na zona euro, porque só assim, com uma zona euro coesa, é que se conseguem ultrapassar as crises. Não querendo ser alarmista, estamos às portas de nova crise económica, doutora Ana Rita Não podemos alarmar tanto, mas estamos a iniciar um período de retração que é preciso contrapor. Vamos passar a um outro tema. O Partido Popular Europeu iniciou procedimentos de saída do partido húngaro mais radical, à direita. Do Fidesz, a União Cívica Húngara do primeiro-ministro Viktor Orbán. Iniciou um procedimento visando a saída ou a suspensão do partido que pertence à maior família política europeia, o Partido Popular Europeu. Tudo baseado numa campanha que nós já aqui falamos dos cartazes. Que Viktor Orbán realiza na Hungria. Que agora já retirou face a esta ameaça, já retirou os cartazes. No entanto, a mensagem ficou, não é? Sim. E a campanha do governo húngaro insinuava que existia um incentivo à entrada de imigrantes através de aquilo que eles chamam uma conspiração, e que nós aqui indicaremos entre aspas, entre o Presidente da Comissão Europeia e o multimilionário George Soros, que tanto tem ajudado o país. Isto despoltou uma situação, enfim, politicamente incorreta, até porque o Presidente Juncker pertence a um partido que faz parte do Partido Popular Europeu. Sim. Portanto, está lá dentro, não é? Era contra um deles. Em virtude disso, houve uma iniciativa tomada por 12 partidos-membros do PPE, oriundos de 9 Estados-membros, entre os quais Portugal, que solicitaram a abertura de um processo de expulsão. Os resultados, vamos ver o que é que acontece. Há uma votação em breve, não é? No dia 20, portanto, quarta-feira da próxima semana, tem que ser assumida pela Assembleia Política do partido. E veremos o resultado. Talvez não seja tão drástico como nós podíamos esperar noutra altura. E porquê? Porque estas fissuras políticas nesta altura, pré-eleitoral e pré-eleitoral europeia, enfim, dificultam os cálculos europeus, principalmente no número de assentos futuros no Parlamento Europeu. Porque se o partido sair, perdem-se ali alguns assentos que poderão ser enfim, importantes para o jogo político posterior. Além disso, temos o facto do primeiro-ministro húngaro ser um adepto de outros partidos extremistas, que é o caso do partido francês de Marine Le Pen e é o caso do partido da Liga Italiana, do vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, que, enfim, com um discurso anti-europeísta que pode pesar na decisão final da tal Assembleia Política do Partido Popular Europeu, não é? Vamos falar do Brexit, uma vez mais. A verdade é que, recentemente, a Primeira-Ministra reuniu-se em Estrasburgo com Jean-Claude Juncker, o Presidente da Comissão. No início desta semana? Sim, pretendia conseguir, digamos, algo mais em relação ao acordo que estabeleceu com a União Europeia. Conseguiu algo, não é? Sim, foram analisados diversos documentos, principalmente sobre a salvaguarda irlandesa, a célebre fronteira entre as duas Irlandas, esta cláusula que está em jogo e a que mais cria fricções dentro do Parlamento britânico. Mas a verdade é que essas alterações não foram suficientes para convencer os parlamentares britânicos que votaram contra o acordo. Sim, votaram contra, portanto, recusaram pela segunda vez o novo acordo de saída, com os expressivos 391 votos contra, mas há que aqui frisar uma concessão por parte da Comissão Europeia que dizia que o acordo estava fechado, não é? E, enfim, abriu um pouco as negociações, digamos assim, estabelecendo uma cláusula indicando que o acordo comercial com o Reino Unido futuro iria possibilitar a circulação de bens entre as duas Irlandas e que essa cláusula era temporária, porque era isso que queriam os parlamentares britânicos. Também assinaram conjuntamente uma declaração de natureza puramente política que reafirma a vontade das partes em alcançar esse acordo o mais rapidamente possível. Mas, ora, não há esse acordo se não houver a situação do acordo de saída. Entretanto, houve uma outra votação. Portanto, os parlamentares britânicos não querem o acordo, mas também não querem uma saída sem acordo. É quase um contrassenso.
Vamos esperar pela evolução, que será certamente o prolongar do período de saída do Reino Unido, porque já há o countdown, a contagem decrescente para o dia 29, está aí. Portanto, não há muito tempo e há eleições europeias pelo meio e se o prazo prolongado for, enfim, um pouco mais, que não se vai resolver em 2 meses ou que não se resolvem em 2 anos, não é? E tem que haver um acordo, principalmente dentro do Reino Unido, sobre aquilo que vai propor para depois haver novos desenvolvimentos. Mas isso implica tempo. E o tempo tem as eleições europeias pelo meio, o que é uma condicionante, não é? Vamos ter que aguardar mais algum tempo pelos desenvolvimentos. Diários, quase a hora. Diários, é verdade. Sobre esta matéria. Doutora Ana Rita Barros, vamos falar do pacote de infrações de março. O que é isto de infrações? Infrações dos Estados-membros. Não é a primeira vez que falamos. Normalmente a Comissão publica sobre diversas matérias e o que é que são? São decisões da Comissão relativamente a processos de infração iniciados contra Estados-membros por não terem transposto ou aplicado como deveriam as diretivas, que são, digamos, as leis europeias. De ordem diversa, desde fiscal, ao plano migratório, à proteção ambiental, enfim, várias matérias. São muitos os países avisados. Portugal tem vindo a diminuir a sua participação neste processo de infração, o que é notório, é importante, mas Portugal desta vez foi notificado, juntamente com o Luxemburgo, não é? Estamos bem acompanhados, sobre um tema que já é de 2010, que é a energia. E a energia como tem a ver com a eficiência energética de edifícios. Nós temos um parque imobiliário antigo. É difícil fazer a aplicação da diretiva em termos de isolamento, são investimentos muitas vezes caros. Mas são necessários. A Comissão Europeia deu 2 meses, normalmente são dados 2 meses, têm que apresentar um relatório conclusivo sobre esta matéria, porque esta matéria tem muitas implicações em termos de custos para os cidadãos. Custos de eficiência e qualidade de vida também. Se os Estados-membros não cumprirem nestes 2 meses com o relatório que a Comissão considera satisfatório, aquilo que está estipulado na diretiva, a Comissão envia um parecer fundamentado e inicia o processo de infração daí para a frente. Medidas simplificam regras do IVA em aquisições online, que são cada vez mais frequentes no espaço da União Europeia e não só. E, portanto, as regras acordadas agora pelos Estados-membros vão permitir a cobrança de imposto que muitas vezes é desviada nestas situações. Porquê? Porque são empresas são países terceiros, fora do espaço europeu. E o imposto, quando entra na fronteira exterior da União Europeia, é uma receita da União. Quando, depois, há receitas internas. E o que é que as empresas usam? Algum subterfúgio, criam centros de tratamento de encomendas dentro da União Europeia. E depois, aí há uma dissipação de imposto que está estimado em valores altíssimos, que tem muito a ver com as receitas importantes para as receitas dos países, mas também importantes para o crescimento da nossa riqueza a nível europeu. E são estimados recuperar com estas novas medidas 5 a 7 mil milhões de euros anuais, o que é significativo em termos de imposto. O que é que são estas medidas? Criar plataformas onde as empresas, mesmo externas à União Europeia, para venderem online, têm que criar registros de vendas de bens e serviços, que são controlados pelas autoridades tributárias dos diversos Estados-membros. Embora não haja uma harmonização fiscal inter-Estados, nós sabemos que não há, mas os Estados acordaram exatamente na conjugação dessas medidas para controlar as entradas, porque muitas vezes entram no país e depois circulam para os outros, não é? Desviando aí os valores. Não é imediata esta medida? Estas medidas são sempre complicadas, porque primeiro precisam do acordo entre os Estados, o que já aconteceu. Agora têm que ser sujeitas à apreciação do Parlamento Europeu, depois transportas para a ordem jurídica nacional de cada Estado-membro e entram em vigor, e aqui prevê-se que entra em vigor em 1 de janeiro de 2021, são 2 anos, mas entretanto já se vão criando as plataformas porque implicam alterações nos sistemas informáticos das empresas. Adaptação. Alguns dados referentes a nascimentos no espaço da União Europeia, que se reportam ao ano de 2017, nascem cada vez menos crianças na União Europeia? Em 2017, segundo o Eurostat, restaram-se pouco mais de 5 milhões de nascimentos. A taxa de fertilidade por mulher é de 1,59, o que não é suficiente para a renovação das gerações,
cujo valor estimado é de 2,1 nascimentos, portanto estamos abaixo. Sim. Precisamos de mão de obra advinda de outro local que não dentro da União Europeia. A idade média das mães para o primeiro filho também tem vindo sucessivamente a aumentar. E tem aumentado, situando-se agora em termos europeus em 29,1 anos para o primeiro filho. À beira dos 30. À beira dos 30, mas com uma grande incidência depois dos 40 para o primeiro filho. Engraçado que as medidas políticas que têm sido aplicadas em países do norte da Europa e do centro da Europa têm contrariado estas posições. No sul da Europa é que é ao contrário, nós andamos sempre atrás, não é? Sempre ao contrário, não é? De realçar que os dados de natalidade na França e na Suécia indicam os valores mais elevados da União Europeia. 1,9 e 1,78 nascimentos por mulher. Portugal encontra-se, juntamente com os países do Sul, Espanha e Itália, no oposto. Portugal restaram-se 1,38 nascimentos, bastante abaixo, quer da média, quer dos outros países. Relativamente às mulheres com mais de 40 anos, Portugal está, juntamente com a Espanha, no topo. Portanto, registra um valor mais elevado do que a média da União Europeia. A média da União Europeia é de 3%, Portugal tem 4,3%. Bastante. E a Espanha tem 7,4%. Ainda um mais. Valor muito elevado para nascimentos do primeiro filho após os 40 anos das mulheres. Muito a ver com os rendimentos, muito a ver com as políticas de apoio à maternidade. Que agora se anda outra vez a falar, mas que têm que ser repensadas. A verdade é que é difícil conjugar uma profissão, ou o exercício de uma profissão, exatamente, com a maternidade. No norte da Europa têm 3 anos para acompanhamento do filho. Nós aqui 5, 6 meses, não é? Sim. Outra política que devia ser europeia que não é, não é? Diverge de Estado-membro para Estado-membro. Portanto, as condições de trabalho e de emprego têm que ser diferentes também nos Estados, por via destas e de outras variáveis. Doutora Ana Rita Barros, a terminar a nossa conversa, a habitual frase hoje sobre globalização. Exatamente. De quem é a frase? A frase de Mário Draghi, adaptada de uma conferência proferida na Universidade de Bolonha muito recentemente e que, segundo Mário Draghi, deixou esta ideia. A globalização, entendida como um processo de interligação da economia mundial, está desajustando as relações entre os poderes económicos e as instituições políticas. Mário Draghi. Digamos que a economia interfere na política. Sim, isso? E de uma maneira muito forte. E de uma maneira muito forte. Sobrepondo-se a esta. Por vezes. Doutora Ana Rita Barros, obrigada. Até uma próxima conversa. Muito obrigada, Marta.